Olha, o número de pessoas sem emprego no mundo deve diminuir um pouco. Pelo menos é isso que prevê a Organização Internacional do Trabalho. Só que o Brasil deve seguir com uma taxa elevada de desemprego. Vamos conversar sobre isso com o Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. Oi, Naka, boa noite para você. Até que os dados, se a gente pega para observar os dados gerais, eles não são tão negativos, mas em relação ao Brasil, sim, desemprego deve seguir aumentando ou com números muito altos. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. A recuperação do mercado de trabalho aqui no Brasil está acontecendo, mas de um ritmo talvez aquém do que poderia ou do desejável. É isso que mostra esse estudo, essa projeção divulgada mais cedo pela Organização Internacional do Trabalho. A previsão para o Brasil são 14 milhões de desempregados neste ano aqui de 2020. Vamos dar uma olhada nos números. Primeiro a gente começa com a evolução, segundo os critérios da OIT, do desemprego aqui no Brasil. Lá na década de 90, chegou a ser 6% apenas o desemprego pela métrica da OIT. Caiu aqui na década de 2010, mas voltou a crescer com força nos últimos anos. Recessão no Brasil, teve a pandemia. Então a gente terminou o ano de 2021 com um desemprego estimado de 14,4%. E a expectativa da OIT é que ele caia para 13,6% agora em 2022. Esses números são diferentes do IBGE, que calcula que o desemprego esteja mais ou menos em 12%, porque é um critério diferente para que esse dado seja comparável a outros países. Esses 13,6% esperados agora para 2020 compõem os 14 milhões de brasileiros sem ocupação. Na próxima tela, a gente compara o Brasil com outros países e a gente percebe que, infelizmente, a nossa situação é muito ruim. Comparando com países grandes e de situação meio parecida entre os emergentes, por exemplo, o México tem desemprego esperado para este ano de 3,9%, muito diferente do Brasil de 13,6%. A Colômbia, quem está mais ou menos parecido, 13,1%, a Argentina 10%. Na média da América Latina, apenas 9,3%. A OIT calcula que o desemprego no mundo deve fechar o ano em 5,9%, o que equivale a 207 milhões de pessoas sem ocupação. Para o Brasil, Roberta, eles chamam a atenção que o mercado está melhorando, vagas estão sendo criadas, mas elas são informais, ou seja, sem carteira assinada, e para isso é preciso incentivar a formalização das empresas e dos empregos e criar uma rede de proteção a esse trabalhador que não tem respaldo da carteira de trabalho.